a questão do furacão nos Estados Unidos. Por quê? Continua avançando. Aqui, vocês estão vendo que é uma linha vermelha, aqui é o território, é a pontinha do território norte-americano. Aqui, minha gente, fica a região de Tampa. E aqui um pouquinho mais adiante, fica todo o parque da Disney. Tudo isso aqui no meio da rota desse furacão que deve tocar o solo nas próximas horas. A gente está muito empenhado em explicar para você o que se sabe até o momento e também em conversar com pessoas que estão neste momento nos Estados Unidos. Milhares de brasileiros vivem na rota da tempestade. E lógico, qualquer ser humano estaria em alerta, minimamente com medo. Um deles é um empresário e corretor de imóveis, o Daniel Dourado, que mora em Orlando. Daniel, obrigado, hein, pela gentileza de conversar com a gente. Lamento que seja nesse momento de insegurança, /dúvida, porque absolutamente não se sabe o que pode acontecer, né? Bem-vindo. Oi, Elisa, realmente é imprevisível. A gente não sabe o que pode acontecer, o que a gente podia se preparar, a gente já se preparou e agora a gente está esperando o impacto, mais ou menos isso. Daniel, a gente estava aqui acompanhando até com a transmissão da CNN nos Estados Unidos, que eu imagino que vocês também eventualmente acompanhem, né? Porque a imprensa publicando o que acontece em tempo real. E existe uma imagem que mostra uma estrada totalmente lotada, engarrafada, das pessoas saindo ali de uma das rotas dessa região. Aí onde você mora é onde exatamente? Também existe esse movimento para deixar as casas? Você cogitou essa possibilidade? Você pode explicar isso para a gente? Tá aí, agora a gente acompanhando a imagem mais uma vez. Se você puder até nos ajudar a Claro, localizar essa região que está aparecendo. claro. Então, aqui na Flórida nós estamos divididos por condados, né? E a gente tem um site do governo que mostra os condados que estão sendo pedido a evacuação. Então, provavelmente essa é a I-4, I-4, interestadual, que vai acabar subindo aqui para o norte dos Estados Unidos. E alguns condados, principalmente os que estão na costa, já estão com a sinal para evacuação. Então, algumas regiões até a polícia vai, avisa, tenta tirar as pessoas da região, porque é como a própria prefeita de Tampa disse, que quem ficar vai morrer, ela foi bem clara. E eu estou num condado que chama Osceola, que faz divisa com Polk, que logo abaixo está o condado de Manatee e Sarasota, que é onde aparentemente vai ser onde vai ter o landfall, onde o furacão vai estar chegando. Então a gente está apreensivo, mas a gente ainda não teve uma ordem de evacuação. Então, por isso e pelos meus negócios aqui, a gente decidiu ficar, até para dar o respaldo para todos os proprietários que a gente administra as casas aqui e pelas minhas propriedades a gente resolveu ficar. E a gente já tem um pouquinho de experiência também, desde 2017 a gente vem enfrentando isso aqui. Pois é, justamente sobre isso que eu quero te perguntar. E antes de fazer esta próxima pergunta, ele contou pra gente que você está no condado de Osceola. Aí eu já cacei aqui no mapa para poder mostrar para quem está com a gente, ó. A gente vê ali essa pontinha dos Estados Unidos, a Flórida e tudo mais. Aí dando aqui um zoom, pessoal, olha aqui, ó, onde o nosso entrevistado está. Aqui aparece Flórida, aqui aparece Tampa, que nós tanto falamos, é aqui, ó, condado de Osceola. Inclusive, eu estava agora checando o espaço aéreo e vendo que nessa costa aqui é como se tivesse tudo normal. Como é que fica a sensação por aí, assim? Porque no lado de Tampa tem menos voos, mas é como se do outro lado, então, do território estivesse tudo normal. Tem havido essa coordenação, então, do poder público para, aqui as coisas podem continuar, em outro lado não. É mais ou menos, vai de acordo com os flood zones, que é as zonas de enchente. Então, se você olhar pelo site do governo, você vai ver que ele tem meio que um ciclo agora, um círculo, onde praticamente os condados aqui do meio do estado estão sem ainda um mandato de evacuação, mas na outra costa já tem condado pedindo evacuação. Então eles dividem por cores. O cinza ainda não teve uma colocação. O amarelo você tem a opção e o vermelho você precisa sair. Então não é só isso. Está um pouco mais tranquilo mais para o sul da Flórida, mas mesmo assim, quem está no sul eu também acho que deveria ficar um pouco preocupado, porque como eu disse, é imprevisível, né?
E as casas aí são preparadas para esse tipo de acontecimento? Porque você disse que já é habitual e essa é uma época normal, assim, não é uma grande novidade, né? Ah, nossa, vai ter furacão. Quem mora lá já está preparado. Mas como é que é a estrutura das casas? Porque você é brasileiro, vai poder explicar a diferença com a gente aqui do Brasil. Aí já tem toda uma estrutura diferente? Sim, depende um pouco, né? As casas que estão na costa, elas são um pouco mais, as que estão de frente para o mar são um pouco mais preparadas, né? Elas têm os shelters que a gente chama, que é como se fosse uma janela de ferro que você consegue colocar e tirar, e as janelas no novo código, depois, conforme vai ficando mais atuais as casas, elas vão ficando um pouco mais seguras, né? Então as janelas são um pouco mais grossas, e telhado, é um pouco mais robusto na costa. Aqui para o interior, em Orlando, a gente não tem tanta precaução, porque o furacão ele ganha muita força na água e ele perde força na terra, né? Então, uma preocupação que a gente tem aqui, principalmente, é o telhado, né? O telhado acaba sempre se danificando e a questão das enchentes, né? As casas, elas ficam preparadas, o pessoal coloca muito saco de areia nas portas, tenta evitar as áreas de flood, né, de enchente, e tem seguro, né? Então, como você mesmo disse, não é todo ano. Isso aqui é um marketing muito ruim para a Flórida, porque parece que sempre tem, mas é essa época do ano mesmo que acontece. E os Estados Unidos é muito preparado, é muito bonito de ver quando você faz a evacuação ou você vai para algum lugar, você vê que os pedágios eles não cobram, eles param de cobrar o pedágio. Muitos dos produtos o governo tira o imposto, e quando você está pegando a estrada, você vê que o exército está vindo, o pessoal das companhias de energia também estão vindo do lado contrário. Então, assim, é preparado e tudo muito avisado antes. Uma fatalidade acontece geralmente quando as pessoas são muito teimosas e não fazem. E as casas também são preparadas, né? Mas aqui em Orlando não tanto quanto a costa. Muito bem, conversamos com o Daniel Dourado, empresário, corretor de imóveis. Eu fico imaginando a família do Daniel. Pelo amor de Deus, volta pro Brasil. Meu filho, né? Porque aí é a hora da loucura das vós, dos pais. Que todo mundo, pelo amor... Mas, ó, vocês estão vendo, tá bom, família? Tá tudo bem com o Daniel, ele tá bem amparado, já tá preparado para tudo que vai acontecer. Daniel, muito obrigado, hein? Muito obrigado. Obrigado, Elisa. E obrigado por lembrar da minha família. Com certeza, a família nessas horas sempre fica com essa sensação. Ó, nos Estados Unidos, esse furacão continua com a categoria máxima de força, conforme avança em direção à Flórida. A prefeita da cidade de Tampa alerta para os moradores. O Daniel estava falando justamente isso. Ó, deixem a cidade. Ela foi enfática. Quem ficar vai morrer. A prefeita está dizendo isso. Vamos ver na reportagem. Massive piles of debris are clogging the streets. Pilhas enormes de detritos estão entupindo as ruas. Não só aqui, como vocês veem atrás de mim, em Tampa, mas em toda a costa oeste da Flórida. Isso é o que sobrou do furacão Helene, que passou na região há menos de 2 semanas. Esses entulhos estão aumentando o perigo aqui antes do furacão Milton. Essas pilhas de destroços podem ser levantadas com os ventos e agir como projéteis. Também podem entupir os bueiros ao longo das ruas e aumentar as inundações. Já estamos esperando uma enorme maré de tempestade junto com esse furacão, quando ele atingir aqui a costa em Tampa, com ondas de 3 a 4 metros. As autoridades dizem que não é possível sobreviver. É por isso que essa área especificamente está sob evacuação obrigatória. Essa vizinhança está tranquila hoje. As pessoas estão ouvindo o alerta, carregando os carros e pegando a estrada, o que está causando uma série de outros problemas. Vimos que quase 20% dos postos de gasolina no estado estão sem combustível. O governador da Flórida ordenou que caminhões-tanque reabasteçam esses postos de gasolina. Ele também avisa a população que o Milton não é só um perigo para a costa, mas para todo o estado da Flórida. Ele alerta sobre grandes quedas de energia à medida que essa tempestade avança. Sabemos que a tempestade será uma das mais perigosas a atingir o estado em mais de um século. É a transmissão, hein, com a equipe de reportagem, nossos colegas da imprensa nos Estados Unidos. Por isso que é fantástico, assim, ser
maior emissora de notícias do planeta, porque a gente está aqui no Brasil compartilhando com vocês também em tempo real o que ocorre por lá. Por falar em